Bloco 1, entender. Entender que cultura já existe, cultura já é. Reconhecer-se como sujeito de cidadania cultural. A aula 1, Direitos Humanos na Prática Comunitária. Olá, eu sou Nado de Oxalá, tenho 44 anos, sou babalorixá, coordenador do Pontão de Cultura da Família Orum, sou uma pessoa de pele branca, uso barba, grisalha, estou com equeté branco, uma roupa branca, um fio de contas de búzios e no meu fundo uma parede clara com uma prateleira com livros. O que a vida comunitária te ensinou sobre direitos humanos antes mesmo de você conhecer esse termo? Eu começo essa aula contando algumas histórias sobre a minha caminhada até este momento. Eu sou sacerdote há 25 anos de religião de matriz africana. E durante esse tempo, na minha caminhada, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e atender várias que bateram à minha porta. E dentro da espiritualidade, tentei fazer o meu melhor de atender, auxiliar essas pessoas. E com isso, eu fui percebendo que muitas pessoas que me procuravam tinham seus direitos violados, seus direitos de cidadão, como cidadão, violados. Sem perceber que isso infringia leis, sem perceber que isso era uma problemática dentro da nossa organização social. No início, eu percebia isso apenas como um problema espiritual ou um problema pessoal daquela pessoa. E fui buscando, fui entendendo um pouco mais sobre a nossa constituição enquanto organização, enquanto nação, né, enquanto comunidade. E fui me deparando, então, com uma série de constituições, né, uma série de padrões que nos constituem enquanto seres humanos, mas principalmente a nível da Constituição brasileira. Nós somos constituídos a partir de um olhar de sociedade, né? E o que isso quer dizer? Né? Que nós somos organizados civilmente a partir de um processo individual, individualista. Quando nós nos organizamos enquanto sociedade, quer dizer que cada um de nós, cada indivíduo, tem a sua manifestação de vida e a partir daí vivemos em sociedade, quer dizer, fazemos associações com direitos e deveres perante essa sociedade. E eu fui compreendendo que por mais que existam leis que devem garantir, né, inclusive que devem garantir a sobrevivência humana, inclusive a Constituição brasileira, ela é praticamente toda feita dentro dos direitos humanos, dentro da garantia da preservação da vida e dentro da garantia de direitos de vida, eu percebi que muitas pessoas eram violadas pela falta de limite do outro. E comecei a compreender que dentro de um terreiro, dentro de uma comunidade tradicional de terreiro, que é reconhecida posteriormente, né, por um decreto 6040, mas estudando antes disso, né, antes desse decreto, que dentro das comunidades tradicionais de povo de terreiro existia uma irmandade, né? Ali as pessoas se ajudavam, era algo diferente do que a gente via na sociedade externa, né? Dentro do terreiro se construía através de todos, né? Um terreiro, ele existe a partir de todos. E isso então me chama muito a atenção e eu passo a analisar aonde os direitos humanos estão integrados dentro das comunidades de terreiro, de forma a dialogar com a Constituição ou não.
Então, a partir daí, deste local, né, deste meu local enquanto sacerdote dentro do terreiro, eu passo a fazer essas análises e compreender um pouco mais sobre direitos humanos. Que parece que é uma série de leis, parece que é algo que não estamos inseridos. Mas, na realidade, os direitos humanos é exatamente a nossa existência. Direitos humanos é aquilo que permite com que nós tenhamos uma vida e a garantia desta vida. Então, para exemplificar assim um pouquinho, que muitas vezes a gente acredita que está fora desse panorama e na verdade estamos 100% inseridos. A gente pode fazer uma analogia como se a vida, né, a nossa vida, a nossa existência fosse a raiz de uma árvore, os direitos humanos, o tronco dessa árvore, né, as normativas, as leis então, né, dos direitos humanos, o tronco, né, o que dá sustentabilidade, as normativas, vamos colocar como os galhos, que são os orientadores dessas leis, né, os caminhos para fazer com que essas leis aconteçam. E os frutos, vamos identificar que é como a produção, a conquista dessas leis, é fazer com que essas leis realmente aconteçam, seriam os frutos que a gente pode se beneficiar. E o fruto, então, quando cai na terra, passa ali pelo seu processo de transformação e volta a ser o alimento dessa raiz, né? Então, a gente pode entender os direitos humanos nesse sentido, a vida na raiz, né? As leis, as diretrizes que sustentam, então, ali o fruto, que é quando realmente acontece, e isso volta, então, a alimentar a própria vida. Então, e isso acontece enquanto nós, como indivíduos na sociedade, conseguimos nos associar em grupos, seja por objetivos, seja por identidades, seja por ter a mesma ideologia, e buscamos a garantia desses direitos. Fizemos a busca por criação de leis que dialoguem, que nos tragam a realidade disso que nós precisamos. Claro que existe lá na Constituição os direitos básicos à vida, mas que muitas vezes eles não garantem que a realidade no território, a realidade no dia a dia aconteça. E também é nessa união de indivíduos, né, nessa associação de indivíduos na sociedade, que faz com que a gente consiga fiscalizar, faz com que a gente consiga, além de promover, fiscalizar se aquela lei está acontecendo, está sendo cumprida, e buscar pela garantia de que essa lei realmente vai chegar na população. Então, este é um modo de vida, né, de sociedade, que ele já dialoga de alguma forma, né, ele já traz aí as manifestações de união, que depois ali no futuro nós vamos falar de comunidade, mas ele já traz um pouquinho dessa prática comunitária, dessa prática de viver em comunidade. Mas a comunidade é um pouco mais aprofundada. Os direitos humanos também, eles promovem, são a garantia, essas leis são as garantias da dignidade humana, da preservação da vida, e faz com que nós possamos hoje ser seres humanos livres, com dignidade. A gente sabe que muitas vezes não acontece 100%, não acontece como deveria, mas é através dos direitos humanos que nós temos acesso à educação, à saúde, à moradia, à alimentação, que são os direitos básicos, né? E a partir disso, então, a gente busca cada vez mais direito. Não só a garantia, por exemplo, da alimentação, mas uma alimentação saudável e adequada. Não só a garantia à educação, mas uma educação de qualidade, uma educação de capacitação,
uma educação que realmente pode promover um profissionalismo, né, melhor, uma disputa melhor no mercado de trabalho. E aí não existe um limite, né? Existe a busca por direitos, aonde nós nos juntamos e vamos fazendo essa busca. Essa infinita busca por direitos, a preservação da vida e a garantia de direitos. Então eu volto à minha fala inicial, que é, enquanto sacerdote dentro do terreiro, que eu observava a violação de muitas garantias de direito, de preservação à vida, nas pessoas que me procuravam, que precisavam de um auxílio espiritual. E eu fui percebendo que essas violações, muitas vezes desde de algo muito pequeno ou simbólico, elas transversalizavam a vida humana, chegavam a grandes violações e que muitas vezes as pessoas não tinham acesso sequer que existiam direitos ou garantias de direito ou que as pessoas estavam passando por violações de seus direitos. E aí eu começo a buscar, então, além da compressão, a disseminação sobre os direitos humanos, sobre os direitos básicos à vida, levar isso para dentro dos terreiros, comentar, falar e espalhar. Até que, para além da espiritualidade, que os terreiros, né, se enxergassem como equipamentos sociais que são, para poder promover a garantia dos direitos das pessoas que ali procuram e das pessoas que ali convivem.